Menopausa Mensal. Sua dose regular de informações científicas e polêmicas sobre a saúde da mulher. Olá pessoal, tá começando agora mais um episódio do podcast Menopausa Mensal. Aqui a gente discute assuntos polêmicos, novidades, atualizações sobre climatério, menopausa. Então, se você está vivendo esse período ou se você é um profissional de saúde que gosta de estudar esse assunto, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Juliana Olivieri, sou ginecologista aqui do Rio de Janeiro e apresento a vocês os meus colegas Ana Gueldini, ginecologista de Campinas, e Dr. Marcelo Steiner, ginecologista também lá de São Paulo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Juliana. Boa noite, Marcelo. Ana. Boa noite a todos. Olha, boa noite, Ju. Boa noite, Ana. E boa noite a todos também. Hoje os assuntos são quentes. Temos 3 assuntos. O primeiro deles é para falar sobre a via oral da terapia de reposição hormonal. A gente sabe que tem várias possibilidades, a transdérmica, o gel, o adesivo e a via oral. E é isso que a gente vai discutir no primeiro tema, se a via oral é uma via bacana ou não. O segundo tópico que a gente vai falar hoje é os desafios da perimenopausa, tanto para a paciente que está vivendo, quanto para o médico que recebe essa paciente. E o terceiro tema é de sangramento em uso de terapia de reposição hormonal. Bom, tem muita coisa aqui para a gente conversar, bastante. Mas eu queria pedir, antes de tudo, para vocês que estão assistindo e não seguem a gente lá no Instagram, procura lá, Menopausa Mensal. Nós estamos também no YouTube, no Spotify. Aconselho, inclusive, a escutar este podcast enquanto vocês estiverem fazendo atividade física, é um bom momento, tá bem? Então, siga lá, gente. Bom, vamos lá, gente. Tema 1. Essa questão tão falada da via oral da terapia de reposição hormonal. O quanto se fala que é uma via ruim, o quanto a gente escuta isso nas redes sociais, quase que uma sentença, né? Uma condenação de que o médico não deve prescrever, de que isso talvez seja uma má prática médica. E a gente vai trazer aqui um áudio de uma aula, de uma palestra para médicos sobre esse assunto. Mas por que não pode a via oral? Além de tudo isso que o explicou da funcionalidade intestinal, que é um desafio no mundo que a gente vive hoje, a gente tem o quê? Tem uma conversão direta para estrona. A gente não está tentando evitar a estrona na menopausa? Então pode passar por um mecanismo que a gente fala de hidroxilização, metilação ou sulfatação. Tem uma bioquímica no intestino quando ele entra. Nem vou entrar nesses detalhamentos. Mas ele pode pegar uma via de conversão estrona não boa. E aí a gente pode oferecer um risco desnecessário para a nossa paciente que está buscando uma solução. Bom, o que a gente entende nesse áudio é a via oral vai trazer tudo de ruim para a paciente. E vamos entender, Ana, a pergunta é para você. Qual é a diferença da gente usar um estrogênio transdérmico de passar na pele entre um estrogênio oral? Bom, boa noite a todos. Acho que esse áudio traz questões muito atuais, que são muito discutidas, e muita também informação simplificada de uma coisa que acontece fisiologicamente. Então, só para quem estiver aqui com a gente, para que essa pessoa entenda o que a gente está falando, a gente está falando de 2 formas diferentes de administração da terapia de reposição hormonal. E quando a gente fala sobre isso, é sobre a administração do componente estrogênico. Então, quando a gente faz o estrogênio por via oral, é como se ele tivesse que fazer uma viagem com uma parada, né? Para quem está aqui com a gente, essa parada chama metabolismo de primeira passagem hepática. E pelo fato do estrogênio ter que ser metabolizado pelo fígado quando ele é administrado por via oral, existem vantagens e
desvantagens, como qualquer outra estratégia terapêutica, tá? Então, quando ele passa pelo fígado, ele pode aumentar algumas proteínas, como as envolvidas na coagulação, as proteínas envolvidas na gênese da hipertensão. Então, é isso que a gente utiliza a nosso favor e a favor da mulher que nos procura para fazer essa discussão. Então, é também importante falar que quando ele faz esse metabolismo hepático, também tem uma alteração nos lipídios ali, principalmente nos triglicérides. Então, como desvantagens da via oral, nós temos esse aumento dos fatores de coagulação, aumento da síntese dos triglicerídeos, aumento do SHBG, que é uma proteína que carrega a fração dos hormônios, então diminui a fração livre dos esteroides, aumenta a relação estradiol-estrona e deixa os níveis séricos um pouco menos estáveis. Quando a gente faz pela pele, né, pela via não oral, que pode ser adesivo, gel ou até mesmo spray, atualmente no Brasil, a gente não tem essa passagem, não tem essa parada, é como se fosse uma viagem direta, sem escalas, né? E isso proporciona evita, né, o metabolismo de primeira passagem, não altera o SHBG, não altera triglicérides, não altera fatores de coagulação, deixa uma relação estradiol-estrona de 1:1 e uma concentração sérica mais estável. Então, como vantagem da via oral, a gente tem a conveniência, está todo mundo muito acostumado a usar comprimido por via oral, um custo menor, teoricamente menos alergia. E há uma coisa muito interessante que acontece, um aumento do HDL, que é o colesterol bom, conhecido popularmente como colesterol bom, e há uma redução do LDL, que é um colesterol ruim. E a via transdérmica, né, se a gente puder elencar aí algumas desvantagens, do gel, por exemplo, pode ser considerado grudento para algumas pacientes, o adesivo pode deixar algum resíduo entre as trocas, tem um maior custo e a absorção tende a ser variável. Tá? Então, basicamente, essas são as estratégias terapêuticas, ambas muito bem-vindas em algumas situações. Então, de forma assim bastante resumida, é isso que acontece. Muito bacana. E é fogo, né, Ana? Porque acaba que quando a gente vai pensar, pouca gente sabe disso, até médico, que quando a gente faz pílula ou quando a gente faz a terapia hormonal oral, o LDL ele melhora, né? O perfil lipídico acaba melhorando, mas claro, ali em detrimento de uma piora do contexto trombótico. Mas existe sim essa situação, isso é bem visível na prática, né? É bem visível. E aí, nesse contexto, eu vou perguntar para o Marcelo agora. Esse estrogênio da via oral, da terapia de reposição hormonal, ele é diferente da pílula contraceptiva? E qual a diferença entre eles? Boa noite a todos mais uma vez. Juliana, antes de eu responder essa pergunta, eu só queria, né, tentar complementar um pouquinho mais a brilhante resposta da Ana. Não foi nada resumido, eu acho que ela trouxe muito bem, né, todas essas etapas. Mas a grande pergunta que tem, né, é assim, vale a pena a via oral? Né? Assim, hoje a gente tem uma tendência de se enterrar a via oral e não se utilizar mais por eventuais riscos. E na fala, né, nesse vídeo, tem essa questão da estrona, né? A gente não quer a estrona, né? E trazendo a estrona, né, como um hormônio eventualmente negativo, né? E aí, quando você usa a via oral, essa passagem pelo fígado, teoricamente, aumentaria o nível de estrona e isso seria ruim, né? Então, meio que demonizando a via oral, né? Só que a gente tem que tomar cuidado com o que exatamente acontece, né? A gente está falando de estrona, estradiol, que são tipos de estrogênios, né? Que estão lá fazendo seus trabalhos, e isso desde quando a mulher começa a produzir mais... produzir pelo seu ovário estrogênio, existe essa questão da estrona, né, de metabolização do estriol para estrona, uma conversão entre eles, né, habitual. Você tem todo esse processo metabólico do estrogênio caindo no intestino e voltando para o fígado e sendo metabolizado de novo, né. Então ele fica recirculando ali, tem toda essa estratégia, e aí o intestino, né, a microbiota intestinal, ela acaba tendo importância porque ela também faz
participa dessa metabolização, né? Então esse processo ele sempre acontece. E aí o que eu realmente quero chamar a atenção é que o problema não é a estrona, né? O problema é a mulher ter uma maior produção de estrona, né? Que pode acontecer na pós-menopausa e vai acontecer em quem? Na mulher que é obesa, na mulher que tem resistência à insulina, na mulher que tem mais alto risco. Então, nessa mulher que tem mais alto risco, eu dar uma terapia de reposição hormonal oral, eu posso ainda favorecer, aumentar esse risco. Então, justamente, né, do ponto de vista clínico, que a gente já tem esse conhecimento há muito tempo, não tem sentido eu fazer uma via oral para uma mulher de alto risco. Do lado contrário, se eu tenho uma mulher completamente saudável, né, que faz atividade física, que não tem obesidade, que não tem resistência à insulina, que está com todos os seus parâmetros adequados, eu não preciso excluir a possibilidade dela de fazer a via oral, porque eventualmente pode ser uma forma para ela mais fácil. E a produção de estrona que eventualmente isso vai fazer, não vai ter esse impacto de trazer algum prejuízo para a saúde dela, né? Porque a microbiota dela está adequada também, o fígado dela está trabalhando completamente direitinho, então ele tem essa capacidade de adequar isso. Então, a gente tem que tomar cuidado com que a gente não pode comprar um hormônio, a estrona é um problema. Não é a estrona que é o problema, né? O estradiol, a estrona, elas estão lá. O que a gente tem que entender é quem é a mulher que está na minha frente e qual a melhor estratégia para ela. E uma das coisas que a Ana não falou de desvantagem da via transdérmica é a irregularidade menstrual, que a gente vai falar mais no final, né? A via oral, esse risco é bem menor. Então, talvez, para aquela mulher que tem uma irregularidade menstrual e que seja saudável e tudo mais, talvez a via oral seja uma via até melhor. Agora, se a gente pegar de maneira geral, sim, a transdérmica ela é mais segura, mais neutra, né? E aí, quando a gente conversa com os pacientes, a possibilidade dessa passagem hepática aumentar evento tromboembólico, que vai acontecer, ela não quer fazer a via oral e quer fazer a via transdérmica. Mas isso eu não deixei de dar a possibilidade dela fazer a via oral, né? Então, acho que é esse contexto que eu queria dar. Na pílula, e aí respondendo a sua pergunta, a diferença entre a pílula... Ô Marcelo, será que eu posso te interromper um minutinho? Que você falou uma coisa assim tão importante que eu não acho que a gente não pode perder esse gancho, que é uma informação valiosa para quem está aqui com a gente. Mulheres jovens na perimenopausa, é muito difícil fazer o manejo daquelas irregularidades menstruais com uma terapia hormonal convencional. É muito difícil. Então, às vezes, para esse público, você conseguir administrar um estrogênio natural por via oral, a gente consegue oferecer um melhor controle para a irregularidade. Isso é uma discussão constante na prática clínica, porque as mulheres querem uma dose mais baixa, né? Mas assim, elas não conseguem ter um controle do sangramento menstrual. Não estou falando do sangramento não programado, estou falando de manutenção de ciclo. Mas a gente vai falar de perimenopausa, né? Sim. Acho que a gente vai falar de perimenopausa e aí a gente vai ter essa estratégia aí. Né? Exatamente. Porque esse é o desafio nosso na perimenopausa. Isso. Né? E aí a via oral acaba tendo a importância. E aí é isso, quer dizer, tá vendo que não dá pra gente assim, abominar e demonizar a via oral? Sim. Porque eventualmente ela pode ser uma estratégia muito válida e muito importante para o médico ajudar essa mulher que está com uma irregularidade menstrual e eventualmente com alguns sintomas já relacionados à perda do estrogênio, né? Quer dizer, talvez ela ainda tenha uma regularidade menstrual, mas já está com aqueles sintomas emocionais, né? Com a cognição um pouquinho alterada, e aí às vezes a via oral, né? Com uma capacidade de controlar ciclo, e talvez seja uma estratégia mais interessante. E aquela mulher que tem filhos pequenos, né? Aquela mulher que tem filhos pequenos, essa perimenopausa, muitas vezes a mulher teve ali o bebê de forma mais tardia, é aquela criança que vem metade da noite para a cama, e ela tem medo, e ela às vezes abandona o tratamento porque tem medo de uma contaminação para o filho, né? E a gente está falando de filhos de 5, 6, 7 anos, então é muito possível, é uma via realmente que ajuda a via oral, né? Agora, a gente não pode fazer confusão com pílulas contraceptivas e terapia de reposição hormonal, né? Hoje, nas pílulas contraceptivas, a gente tem pílulas com estradiol, né? Que até elas acabam tendo uma semelhança
com a terapia de reposição hormonal. Inclusive, acho que a gente vai falar dela quando a gente entrar no tópico da perimenopausa. Agora, a maioria das pílulas, elas têm um estrogênio, que é o etinil-estradiol, né, que é o estradiol com o grupo etila, né, com o etinil colado nele, e a ideia, né, de fazer essa molécula é para ganhar potência, né, no controle do fluxo menstrual, porque o estrogênio está na pílula para esse controle de fluxo menstrual. E aí colocou-se o etinil-estradiol para dar esse controle mais melhor, né, mais eficaz. O problema é que a metabolização desse etinil-estradiol ela não é tão tranquila. Então, esse estrogênio vai passar várias vezes pelo fígado, ele vai recircular. E aí, esse é o problema, né? Quer dizer, essas várias passagens pelo fígado, ele faz uma metabolização hepática muito maior, muito mais potencializada, e todos aqueles riscos que a Ana falou, né? De aumentar fatores de coagulação, né, proteínas relacionadas à coagulação, aumentar esse HBG, que pode impactar na sexualidade dessas mulheres, aumenta o angiotensinogênio, que pode impactar na pressão dessa mulher. Então, essas passagens, várias passagens, potencializam isso, e isso pode trazer algum risco. Como a mulher é mais jovem e esses riscos são menores, a troca, né, entre fazer e o risco vale ainda. Quando ela vai para está próximo da menopausa, acima de 40 anos, acima de 50 anos, já usar o etinil-estradiol acaba sendo mais desastroso, porque aí o potencial de risco é muito alto, né? Agora, quando eu estou falando de estradiol oral, essa passagem hepática ela acontece menos vezes e a potência é menor, né? Então eu tenho menos esses efeitos. Não que não tenha, mas é menor. Então essa é uma diferença que a gente tem que entender entre as pílulas, né? E a gente pode pensar agora que tem a pílula com estetrol. Aí o estetrol, que é um estrogênio específico, né, que ele é produzido pelo fígado do neném na gravidez, né? Então é só nesse momento que a gente consegue ver no sangue materno o estetrol. Ele passa desapercebido pelo fígado. É como se ele passasse ali e o fígado nem, passou e eu não vi. E aí ele não tem esses impactos de aumentar muito esse HBG, de aumentar fatores de coagulação, né, de aumentar fator angiotensinogênio. Então ele talvez seja o estrogênio com menos riscos. A gente vai ver isso mais à frente, porque aí a gente precisa de estudo para ver isso, mas tem esse racional, né? Então você vê que e aí o estetrol é só via oral. Então talvez mais na frente a gente vai falar, gente, fazer terapia de reposição hormonal oral com estetrol tem sentido, né? Então assim, a gente não pode ser super assim dogmático. Olha, via oral, como foi nesse vídeo, via oral não existe, não é para fazer. Né? É só esse, pelo menos assim, na minha visão, a mensagem que eu gostaria de passar aqui para todos. E do ponto de vista... confessou pra gente que ela prefere a via transdérmica do que a oral, né? Então, a gente, não é uma unanimidade, sem dúvida. Sim, mas é sempre uma opção. A via oral é sempre uma opção, né? Mas... do ponto de vista de risco de câncer, muitas vezes elas ficam com medo. Se eu tomar o oral, eu aumento esse risco de câncer de mama, por exemplo? É para você mesmo, Marcelo, que você gosta de falar. Desculpa, eu falo, né? Não tem. Não, aí sim, na verdade, em chegando no sangue e fazendo seus efeitos sistêmicos, né, teciduais, quer dizer, mama, endométrio, né, osso, para todos os lugares que o estrogênio for fazer efeito, aí a ideia, a dose calculada, quando você faz no gel, quando você faz na via oral, é justamente para alcançar um nível no sangue que traga, né, efeito. Então, aí já não vai fazer diferença, né? A questão é mais metabólica mesmo, eu entendo, mais esse risco de tromboembolismo e metabólico, né, que as vias vão fazer uma diferença. Perfeito. E logicamente essa mulher que é obesa, que é diabética, que tem alteração da sua flora intestinal, quer dizer, que é uma mulher muito doente, ela é uma mulher que a gente tem que olhar diferente, e o tratamento também tem que ser diferente. E aí, lógico, para essa oral eu não vejo sentido. E às vezes, né, Marcelo, o que a gente vê é uma preocupação com a via de administração e um esquecimento com os outros fatores que são colaboradores. Você elencou muito bem aquele status pró-inflamatório que a gente conhece tão bem e que é tão frequente em situações de hipoestrogenismo como é a menopausa. Então, obesidade, resistência insulínica,
falta de atividade física, falta de uma nutrição adequada que favoreça a mulher nessa idade. Então, realmente, é uma somatória de fatores, Ju, na minha opinião, que corroboram para esse aumento do risco. A terapia hormonal, sim, nós temos vários estudos que mostram, né, que depende aí do que você usa, da combinação, do tempo, que existe um risco relativo, mas assim, a gente tem que aprender a fazer o gerenciamento de todos esses fatores, porque culpar só a coitada da terapia hormonal que traz tantos outros benefícios, eu acho que é uma visão muito simplificada. Perfeito. E falando desses tipos de estrogênio, a paciente às vezes fica perdida, né? O que é o estradiol? Mas eu estou passando aqui o estriol. É importante a gente entender que existem os 4 subtipos de estrogênio. A gente tem E1, E2, E3 e E4. O E1 é a nossa, agora, a abominável estrona, né? Que tanto se fala. O E2 é o estradiol, é o nosso mais poderoso estrogênio. O E3 é o estriol, que é um estrogênio que tem uma potência muito menor, uma meia-vida mais curta e que tem uma ação muito bacana lá na mucosa vaginal. Nós usamos muito para ressecamento vaginal com excelentes resultados. E tem o E4, que é o estetrol, que parece aí uma nova possibilidade no futuro de uma terapia de reposição hormonal e que hoje é usado em algumas pílulas contraceptivas. E Ana, vamos esmiuçar essa história. Explica pra gente essa questão do estrogênio se transformar, no estradiol se transformar em estrona, né? Se estrogênio é ruim. E por que esse estrogênio é considerado ruim, né, estrona? Conta pra gente. Então, Ju, você elencou já os tipos, né, de estrogênio. O que a gente utiliza e recomenda na terapia de reposição hormonal é o mais potente deles, que é o E2, bem conhecido entre nós, que é o estradiol. E a estrona, que é o E1, ele é produzido principalmente no pós-menopausa na periferia, né, no tecido gorduroso, porque há uma conversão dos androgênios em estrona, tá? Então, por isso que antes nós elencamos aqui situações onde é um ambiente maior, né, de estrona, esses status aí onde a mulher costuma produzir mais, na obesidade, nos quadros de resistência insulínica. Então, é importante lembrar que a estrona é um dos 3 principais estrogênios naturais e que, embora seja um estrogênio, ele é menos potente que o estradiol. E ele exerce uma ação estrogênica mais fraca nos tecidos, né, por meio da ligação mais fraca e aos receptores, né, só para se ter uma ideia, o estradiol tem uma afinidade muito maior pelos seus receptores do que a estrona. Então, o estradiol ele tem uma melhor potência para prevenção cardiovascular, para manutenção da saúde óssea, para proteção neurológica, né? Então, a estrona ela é predominante no tecido periférico por essa conversão periférica dos androgênios. E a estrona tem um potencial, né, principalmente em estudos in vitro, em animais, um potencial proliferativo em algumas células, por exemplo, células da mama, células do útero, tá? E o estradiol, ele também tem esse efeito, mas eles agem de maneira diferente com relação à proliferação. Então, o que a gente sabe? Que a estrona há indícios assim, que níveis mais altos, né, mais elevados, eles estão associados aí à resistência insulínica, à inflamação e a um risco cardiovascular em mulheres pós-menopausa. Então, dizer que a estrona é perigosa é aquilo que a gente já falou anteriormente, é uma visão muito simplista, né? Porque a estrona, ela tem efeitos biológicos, há estudos experimentais mostrando as ações pró-inflamatórias e possivelmente proliferativas, mas essa ligação causal, a causalidade forte entre níveis isolados de estrona e eventos clínicos adversos em humanos não é demonstrada como único fator, tá? Então a evidência mais robusta que a gente tem hoje aponta para o papel do efeito hepático e das mudanças nas proteínas plasmáticas como responsáveis aí pelos riscos associados, né, pelas desvantagens promovidas pela via oral, tá? E que o transdérmico seria preferido naquelas situações onde
sabidamente a mulher já tem esses riscos, né? Hipertensas, obesas, sobrepeso, resistência insulínica, enfim, tá? Perfeito, perfeito, Ana. Eu acho que vale a pena olhar a estrona como o aumento da estrona como uma consequência. Ela é lá o fim da linha. O intestino, ele transforma ali o estradiol em estrona porque o estradiol é mais potente. Então, ele transforma ali numa estrona para segurar os ânimos, digamos assim. Então, é mais um resultado. Então, uma paciente obesa que vai ter excesso de estrona, o problema dela não vai ser a terapia de reposição hormonal. O problema dela vai ser o excesso de gordura. Eu acho importante pontuar isso. O corpo produz a estrona como um resultado. Enfim, esse o recado. E, Marcelo, acho que você adora falar assim. Ela acaba sendo um marcador de risco, né? A estrona acaba sendo um marcador de risco. Quer dizer, eu estou tendo mais produção de estrona, por quê? Porque eu tenho mais tecido gorduroso produzindo estrona, né? Então, estou fazendo conversão de estrogênio, de androgênio em estrona, né? E aí, porque eu tenho, ao mesmo tempo, esse tecido pode estar super inflamado e eu já estou num ambiente de inflamação e a estrona ali pode trazer um prejuízo, né? Então, ele é um marcador mesmo, né? E lógico que a mulher na pós-menopausa, ela tem muito mais estrona do que estrogênio, do que o estradiol, né? Porque ela deixou de produzir pelo seu ovário. Então, e aí você vai dosar, a estrona ela vai estar mais alta em indivíduos que têm resistência à insulina, que estão obesos. Então, aí lógico que para esse indivíduo não é bom eu aumentar ainda mais a estrona, né? Então, aí eu preciso realmente fazer as medidas de melhorias de qualidade de vida, né, mudança de estilo de vida para tentar diminuir esse processo inflamatório, essa obesidade, diminuir essa produção de estrona, né? Então, é isso, só para complementar. Ou seja, gente, não tem uma via certa ou uma via errada, universal. Então, essa escolha de ser transdérmico, oral, ela vai ter ali um peso muito grande do estilo de vida da paciente, da história que ela carrega, os fatores de risco que ela possui. E não é só a gente que está falando, né? As principais sociedades médicas, a Sociedade Norte-Americana de Menopausa, a nossa Sociedade Brasileira, todas elas validam a opção oral como sendo uma opção possível nesse tratamento de reposição hormonal. Então, não é uma má prática prescrever sem avaliar risco e benefício, né? O que é má prática é não individualizar, não ouvir aquela paciente. Concordam comigo? Sim, muito, e eu acho que é isso, né? A gente às vezes ouve, né, hoje, muito fácil, não, você precisa personalizar o tratamento, né? E aí quando você vai ver essa mesma pessoa que fala, precisa personalizar, ela sempre fala para fazer o transdérmico tal jeito, não pode fazer oral, não pode fazer tibolona, não pode fazer aquilo. Então eu fico imaginando, bom, então só sobra um tipo de estratégia para você. Então você não está personalizando nada, né? Se só pode dar estradiol transdérmico com progesterona que é bioidêntico, só tem uma opção para fazer. Então aí você não precisa do raciocínio médico, da conversa, das expectativas, saber quais são as expectativas dos pacientes, quais são os riscos específicos dela, né? Eu uso um algoritmo qualquer e ele vai fazer essa prescrição, né, tranquila. Então assim, eu entendo que a ideia sempre é essa. Saber todas as possibilidades que existem e acertar para aquele perfil de paciente e qual é o desejo dela, o que ela está querendo naquele momento, se é mais ou menos estrogênio, se ela tem algum outro fator de risco, e aí essa é a ideia. A gente não pode... Isso é personalizar. E a oral está dentro dessa personalização. Às vezes é o que a pessoa... Gel, doutor? Todo dia gel escorrega. O adesivo eu já usei, me deu alergia, ou essa cola não sai de jeito nenhum, eu quero via oral. Putz, não, via oral não dá. Aí sim, talvez ela não tenha indicação de fazer a via oral, mas talvez ela tenha. Então, é isso que é na minha visão, essa coisa de personalizar, né, o máximo. É isso mesmo. É que nem no armário. No armário a gente tem ali um vestido de festa cheio de paetê, que nunca é bom de usar, mas naquele dia de festa, talvez aquela seja uma boa opção, né? Então é isso. Em um caso específico, aquele entra em pauta, né? Enfim, é isso, gente. Então vamos partir para o tema 2.
Vamos falar de desafios na perimenopausa inicial? Bom, Ana, vou pedir para você primeiro falar para a gente, tá? Como é que o ginecologista faz esse diagnóstico de perimenopausa? Aquela história assim, poxa, eu fui no médico, meus exames estavam totalmente normais, ele falou que eu tô ótima, mas eu me sinto diferente. Como é que é isso? Fala pra gente. Essa é a situação mais corriqueira no consultório de quem se propõe a atender mulheres no climatério, Ju e Marcelo. A perimenopausa, ela é um desafio para nós médicos e também e muito mais para as mulheres, né, para as nossas pacientes. E muito desse desafio, ele se deve às flutuações hormonais, a esse sobe e desce dos hormônios que conferem a imprevisibilidade deste período, que ora faz com que a mulher fique extremamente sintomática, seja pelo hipo e até pelo hiperestrogenismo, e ora faz com que ela se sinta plena novamente, isso até priva algumas de procurar ajuda especializada. Então o médico ginecologista, na minha opinião, e eu acho que isso está na maioria dos consensos e das diretrizes, ele tem que conhecer o dado epidemiológico. A gente sabe a idade média que a mulher entra na menopausa e saber também que antes desse cessar permanente das menstruações, que é conhecido como menopausa, tem um intervalo aí que varia bastante entre as mulheres, mas que pode durar aí de 5 a 10 anos, onde algumas mudanças são percebidas. Então, mesmo para quem mantém sangramentos menstruais, os primeiros sinais são essas mudanças, a presença de irregularidade menstrual, com encurtamento do ciclo e depois com espaçamento entre eles, as alterações no padrão do sono, principalmente aquela insônia terminal, né? A gente começa a acordar mais cedo, com maior frequência, a labilidade emocional, coisas que nunca nos afetaram, começam a fazer assim, aquele efeito de amplificador, fica tudo muito perceptível, a gente fica mais sensível, dificuldade na concentração, um cansaço desproporcional ao esforço e, lógico, as mudanças corporais que tanto incomodam a mulher 40 a mais, né? Então, eu acho que é por aí, o diagnóstico é clínico, existe a epidemiologia que está a nosso favor, a gente sabe mais ou menos a idade média de ocorrência da menopausa, 48, 50 anos para a população brasileira, e saber que antes desse período, essas alterações começam a aparecer com grande impacto na qualidade de vida das mulheres. Eu brinco aqui, às vezes elas chegam assim, 47 anos, ai doutora, eu não sei se eu não tô no clima, se eu tô, não tô, eu tenho certeza, você tem 47, então pela estatística, até que se prova o contrário, você está no climatério, então, para ajudar, só essa questão realmente da idade já enfim, já deixa claro, né, já deixa vestígio. Começo. É o começo. Eu brinco que é a história do eu nunca, quando o eu nunca começa a aparecer. Eu nunca tive essa barriga, né? Eu nunca tive esse colesterol, eu nunca tive problema no açúcar. Então a fase do começo com eu nunca. Né? Já fica de olho. Fique atenta. Mesmo que a menstruação esteja regular. Né? Para muita gente, essa menstruação no início, ela não aumenta de tal forma que incomode, que a paciente perceba que começa a vir ali uns 3, 4 dias antes do habitual. Para ela, vem muito sutil. Então, aquela enxaqueca matinal que, enfim, pode aparecer. Mas realmente no início é desafiador para elas e para nós também, né? Sim, sem dúvida. Bom, muito bem. Agora eu vou perguntar para o Marcelo, quando a gente se depara com essa paciente, qual costuma ser assim a sua primeira linha de tratamento? Se a gente vai para uma linha mais natural, do estilo de vida, ou se a opção já é partir para uma terapia de reposição hormonal, ou ambos, né? Eu vou ficar com a terceira opção. É isso, né? Eu acho que esse é um grande desafio para a mulher, lógico, como a Ana disse, e para o médico também, né? Que a gente pode até dividir a perimenopausa em dois, né? Hoje você já vê muito aquela perimenopausa inicial, né? Em que ela está realmente tendo esses sintomas de irregularidade menstrual ainda muito sutil,
mas ela já vem, né? E os trabalhos hoje são muito claros, né? Já vem com os sintomas, né? Teve um trabalho aí da Rebecca Thurston falando que a perimenopausa é uma transição psicológica. Ela traz um gráfico que é muito interessante, quer dizer, antes de você ter os sintomas claros de onda de calor, de alteração de sono, né? Você tem aí sintomas emocionais, quer dizer, ela já vem se queixando, tô com uma labilidade emocional, ou mesmo dessa coisa da memória, da cognição, né? Então, assim, vai acontecer, né? A distribuição de gordura, né? A gente percebe que ela vai começar uns 2 anos antes, até às vezes 3 da data da última menstruação. Então, às vezes é um momento bem complexo. E pro osso, né? Aí, que é algo que eu gosto bastante, os 2 primeiros anos, essa transição é muito impactante. Então, ela começa a ter um remodelamento ósseo muito alto e pode ter grande perda de massa óssea. Então, quando ela chega para mim, ainda menstruando, mas já com esses sintomas, eu entendo, né, lógico que faço o diagnóstico diferencial, que ela já tem uma diminuição de estrogênio, né? Essa é a minha leitura, quer dizer, ainda ela tem estrogênio, né, ainda não se esgotou totalmente, ela tem produção ovariana, mas ele já não está igual ao que era antes, e ela está começando a ter os sintomas. Eu acho que é isso que é a transição, não é de uma hora para outra vai acabar, né? Então, eu faço essa explicação e lógico, tem a questão dos pilares de saúde, sempre, aquela coisa do preparar para a menopausa. Então eu já venho conversando com essa mulher, olha, é importante você estar com todos os seus pilares de saúde os mais fortalecidos possível para você fazer uma transição mais tranquila. Então isso, se ela é a primeira vez, eu vou reforçar tudo isso com ela. Se ela já é uma paciente que eu acompanho, ela já vem com isso mais estabelecido. E se ela começar a ter sintomas, aí eu vou pensar em fazer estrogênio. E aí vem a grande sacada. Por quê? Porque essa mulher ainda tem risco de gravidez. Então eu também tenho que ter essa preocupação, porque elas não querem engravidar neste momento, e logicamente se engravidar não programado é algo desastroso, né? Quer dizer, os riscos são muito maiores, né? Essa mulher pode ter mais risco de diabetes gestacional, risco de hipertensão na gestação, também você tem mais chance de ter alteração cromossômica, né, desse feto. Isso pode ser um problema. Então imagina você caracterizar isso numa, né, assim, não programada e ainda trazer com algumas comorbidades junto. Então eu tento, né, nesse momento, unir o útil ao agradável, quer dizer, trazer a contracepção para ela ficar tranquila e já fazer um uso de um estrogênio. E aí eu uso as pílulas com estradiol, né, que é uma estratégia que eu uso bastante nesse processo de transição. Se ela, obviamente, não tiver contraindicação para fazer estrogênio, né? Se ela for hipertensa, se ela for tabagista, ou se ela, sei lá, tiver enxaqueca com áurea, que eu acho que são, né, coisas mais comuns a gente vê na prática, aí eu não faço, aí eu tento outras estratégias, né, de tentar controle de ciclo menstrual com progestagênio só e ver se eu consigo bloquear um pouquinho e tal, mas aí a gente logicamente vai perder um pouco essa coisa de como eu vou tratar esse estrogênio. Às vezes eu coloco um DIU e dou estrogênio para ela, estradiol mesmo, transdérmico. Adoro essa estratégia. Para não ter o risco. Para não ter o risco da pílula, né? Então, eu faço a contracepção pelo Mirena, ela regula essa menstruação e deixo ela mais estável com o estrogênio, né? Fazendo a reposição do estrogênio. É difícil você, às vezes, saber qual que é a dose. Normalmente, eu começo com uma dose bem pequena, porque ela tem a produção estrogênica dela ainda, então também não quero fazer um hiperestrogenismo para ela ter sintomas de mamários e outras coisas, né? Então, a gente vai começando devagarzinho e vamos tateando. Às vezes dá certo e tem vezes que não dá, tem vezes que é difícil por vários motivos, né? E a gente nunca pode esquecer que as pessoas não respondem todo mundo igual, então realmente não existe uma receita única, né? Existem algumas estratégias que você vai testando, mas eu acho que basicamente eu usaria esse racional, quer dizer, ela já está começando a ter uma diminuição de estrogênio e eu ainda preciso me preocupar com a contracepção dela. Perfeito. E nesse momento de perimenopausa, acho que tem uma importância muito grande a relação médico-paciente, porque nessa hora ela
está se sentindo diferente, ela começa a buscar informações e aí ela fica muito vulnerável a tratamentos, protocolos inseguros, protocolos milagrosos, né? Então, nesse momento, se a paciente vai buscar o médico, é um momento muito especial de criar o vínculo e ela ter uma confiança no que é falado, porque senão ela tem uma sensação de que está rolando um monte de suplemento aí, um monte de tratamento e ela está por fora. E existe também um comércio muito grande, um interesse financeiro muito grande em pescar a mulher nesse momento de fragilidade, né? Então, muitas coisas são vendidas. Né? Exatamente, de vulnerabilidade. Então, é importante essa relação médico-paciente neste momento, né? E vamos falar então nesse contexto de vulnerabilidade dessa mulher que muitas vezes desencadeia um episódio depressivo, né? Tem trabalho mostrando que nesse momento a mulher tem até 40%, risco 40% maior de sofrer depressão do que uma mulher na pré-menopausa. Aí eu queria te perguntar, Ana, se você acha que isso acontece por conta da queda do estrogênio em si, ou é uma predisposição que ela tem e isso pode desencadear? Olha, Ju, essa é uma questão muito importante. Eu acho que é crucial a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque como nós já destacamos bem essa vulnerabilidade e essa falta de autorreconhecimento, a mulher deixa de se reconhecer, né? Ela perde as suas características nessa fase de transição, o que a deixa muito debilitada do ponto de vista psicoemocional. Então, realmente, tem vários estudos que mostram que existe sim, né, no início, principalmente na transição menopausal, um risco aumentado de desenvolver questões psicoemocionais, entre elas depressão e ansiedade, né? Esse risco é maior do que para mulheres na pré-menopausa. Tem o estudo Swan, mostrou isso pra gente, esses dados aí de 40% foram publicados no The Guardian. Agora, uma questão que eu sempre converso com a mulher que me procura com esta vulnerabilidade, será que é só hormônio? E eu sempre pontuo que não é exatamente, né? O que acontece é que as oscilações hormonais desse período, realmente elas mexem com os neurotransmissores, né? Com serotonina, dopamina, então isso sim é um gatilho biológico. Mas a ciência mostra que esse gatilho funciona mais como um modulador. Ele aumenta a vulnerabilidade em quem já tem algum risco. Por exemplo, mulheres que têm histórico de depressão prévia, ansiedade, ou até mesmo esses estressores da vida que são tão comuns para a mulher 40 a mais, né? Lidar com questões de carreira, questões dos filhos, questões relacionais. Às vezes ela já vira cuidadora dos próprios pais. Então, não é só a oscilação hormonal, tem todo um ambiente em torno dessa mulher 40 a mais que propicia, que pode funcionar como um gatilho. Então, não é uma equação simples, declínio hormonal é igual a depressão, porque se fosse verdade, todo mundo deprimiria, né, no pós-menopausa. Então, é uma soma, né, a biologia ela acaba abrindo a porta, né, e o contexto de vida, o histórico pessoal acaba determinando se essa porta vai se escancarar ou não, tá? E isso ajuda a entender por que realmente algumas mulheres passam melhor pelo período de transição menopausal do que outras, sem nenhum sintoma psicoemocional muito importante, enquanto outras sofrem intensamente nesse período. Então, para a gente que é ginecologista e que está ali prestando um atendimento médico, é importante saber sobre esse dado, porque a gente pode atuar cedo. Então, a gente não vai esperar a mulher entrar na menopausa para atuar, né? A gente vai entrar com suporte hormonal, mas com suporte psicológico, sugerindo mudanças de estilo de vida. E claro que em casos selecionados, né, onde há indicação e não há contraindicação, sim, terapia hormonal com tudo isso que a gente conversou até agora, e talvez antidepressivos ou ansiolíticos quando necessário, né? Então, o importante, a mensagem que eu queria deixar aqui é para não minimizar e nem medicalizar tudo, mas reconhecer essa fase como um período de maior vulnerabilidade, onde o cuidado integral, onde todas essas frentes fazem total diferença. Sim, e como é difícil dar esse diagnóstico
de depressão, porque elas culpam tanto a vida, que eu estou cuidando da minha mãe, é porque minha filha adolescente está isso. Então, é tão difícil elas entenderem assim que o deprimido trabalha, o deprimido toma chopp na sexta-feira, mas ele está deprimido, visivelmente deprimido. E às vezes é aquela pergunta: você acha, doutora, que eu estou deprimida? Eu falo: não acho, eu tenho certeza, mas eu estou do seu lado, isso tem que mudar. Mas tem uma questão patológica, não é é normal. Ok, é normal ter uma certa melancolia nessa transição menopausal, é normal ter dias tristes, maior labilidade, de manhã tá animada, de noite não quero sair, me deixa aqui que eu quero ficar quieta, mas existe ali um limiar entre o normal e o patológico. E é difícil mesmo. Então, por isso que precisa de um especialista. Por isso que não é a paciente que vai dizer se tá ou não tá na depressão, né? E isso vale frisar. Porque esse componente psicológico é tudo. Não adianta falar para a paciente deprimida fazer exercício físico. Não adianta falar para fazer dieta, que seu estilo de vida não tá legal. Se a questão psiquiátrica não estiver bem controlada, e a gente sabe que eventualmente vai ter que medicalizar, nada vai dar. E olha, não há terapia hormonal que dê jeito numa mulher realmente deprimida. E aí a charada, eu acho que a gente consegue resolver quando olha o histórico da vida dela, uma anamnese bem feita. Uma história ali de uma depressão pós-parto, de uma mãe que é deprimida, tem bipolar na família, alcoolismo, né, algum tipo de dependência química. Você já fica ali, opa, talvez isso que você tem agora seja patológico também, seja uma depressão, né? Então, isso é bem importante. Bom, eu acho que eu vou finalizar esse nosso segundo tema e vou por terceiro, tá? Pode ser? Perfeito. Mas só para finalizar, acho que essa mensagem da perimenopausa tem que ser de que o climatério ele é um portal, um portal que muitas vezes a gente vai se deparar com doenças. Essa mulher está tentando se reconhecer, ela é aquela história do eu nunca. Eu falo que é aquele momento que ela fala assim: é a hora que eu vou mudar, que eu vou cuidar de mim, né? Eu cuidei de todo mundo fala isso, né? Eu cuidei de todo mundo, agora é a hora que eu vou cuidar de mim. Eu falo que é da Rita Lee, né? Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo que eu queria fazer. Ela devia estar no climatério quando fez essa música. E a gente que é mulher, né, Ju, a gente tem uma dificuldade de se colocar em primeiro lugar a vida toda, né? Eu acho que a perimenopausa é um período de reflexão para a gente realmente aprender a se priorizar, a identificar essas questões, a procurar a ajuda correta, a não fazer loucuras nos momentos de vulnerabilidade, né, no desespero, a não separar consultar. do marido. Isso, exato. Exatamente. Precisa respirar fundo, procurar ajuda especializada. Tem muita coisa bacana, hormonal, não hormonal, tem muita estratégia de gerenciamento que pode ser oferecida. Então, acho que é essa mensagem, né, que é do nosso trio aqui, evitar a desinformação, procurar a ajuda certa e seguir a vida, porque a gente está vivendo muito depois dessa fase, então é necessário ajuda especializada. Perfeito, gente. Bom, então vamos para o terceiro tema. Quer falar, Marcelo? Não, só Diga lá. deixar e ser bem claro, né? Assim, é um momento de muita vulnerabilidade e é fundamental que, como a Juliana falou, a gente está do lado, né? O médico está do lado para auxiliar. E esse médico, ele tem que abordar essas questões, ele tem que abordar a sua saúde mental, ele tem que abordar a sua saúde social, se está saindo ou não está, ele tem que fazer a abordagem do sono, exercício e alimentação, ele tem que fazer isso. Ele não pode não conversar sobre isso e já fazer as estratégias mágicas, né, que a gente vê por aí. Então, assim, se você foi ao médico querendo, né, esse auxílio, né, essa empatia, esse acolhimento, né, porque é um momento que você está se sentindo, não está se sentindo você mesma, tal, e ele vem e não faz abordagens, né, essa abordagem mais ampla, já vai com um medicamento, você, por favor, não que possa estar tudo certo, mas pondere, poxa, será que é isso mesmo, né? Eu acho que a gente tem que deixar isso claro, porque hoje o que a gente vê
né, assim, o hormônio em altas doses é a solução para tudo, né? E a gente sabe que tem outros caminhos aí, tem outras nuances que precisam ser avaliadas para a gente fazer com que essa mulher tenha uma boa plataforma de envelhecimento, né? Que a gente vai conseguir Sim, fazer com que essa mulher viva longo, mais tempo e com boa qualidade. verdade, verdade. Bom, então partindo agora para o terceiro e último tema, a gente vai falar sobre sangramento não programado durante o uso da terapia de reposição hormonal. É extremamente comum, né, na nossa vida, nos nossos WhatsApps, não é? É aquela mensagem da paciente perguntando: doutora, eu estou menstruada há 15 dias, 20 dias, e eu não menstruava 5 meses. Desde que eu comecei essa terapia de reposição hormonal, comecei a menstruar. E isso assusta. A paciente, quando se vê diante de uma menstruação, neste momento, em uso da terapia hormonal, ela já pensa em: caramba, será que eu estou fazendo bem a mim fazendo esse tratamento? Será que não é um excesso de hormônio, um sinal de que algo está errado? Então, vem sempre como esse sinal de alarme, né? O sangramento. Então, vamos pensar nisso, Ana. Para começar, quando a gente fala de sangramento anormal, nesse período de terapia, de que a mulher está fazendo a terapia de reposição hormonal, o que seria anormal? Essa é uma questão, como você disse, recorrente, e todo sangramento anormal na terapia de reposição é aquele que foge do padrão esperado para o esquema proposto de uso, tá? Então, a gente tem que lembrar que a gente tem vários esquemas, né, de gerenciar os sintomas e várias maneiras de fazer a proposta da terapia hormonal. Então, vou dar alguns exemplos aqui, tá? Então, se a mulher está usando uma terapia combinada, o que é isso? Ela usa todo dia a mesma dose de um componente estrogênico e de um componente progestagênico, tá? Então, espera-se nesse esquema que a mulher fique sem sangrar e que apresente pequenos sangramentos não programados, principalmente naqueles meses adaptativos, ali nos 3 a 6 primeiros meses de uso. Então, qualquer sangramento persistente, intenso, que reapareça após esse período, deve ser considerado anormal. Se ela usa um esquema de terapia hormonal cíclico, ou seja, ela mantém o estrogênio contínuo todos os dias e uma progesterona em fases, é esperado que ela tenha um sangramento de privação que é previsível, tá? E de intensidade leve. Qualquer alteração nesse padrão, ou seja, sangramentos prolongados, muito intensos, intermenstruais ou ausentes da forma esperada, é considerado como anormal. E em usuárias de terapia hormonal só com componente estrogênico, qualquer sangramento é considerado anormal. Então, resumindo, né, Ju, sangramento anormal é aquele que acontece de forma inesperada e incompatível com o esquema proposto de terapia hormonal, exceto esse período adaptativo. E esse é um ponto de partida para a gente decidir, né, durante uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito, se a gente está diante de um efeito de adaptação do regime de terapia de reposição hormonal ou se a gente precisa fazer uma investigação das prováveis causas. Perfeito. Então, que fique claro, né, que nesse período inicial de adaptação da terapia de reposição hormonal, mesmo que a mulher tenha tido uma menopausa ali há 3, 4 anos atrás, nos primeiros 6 meses, tá tudo bem se houver um sangramento. Vale a pena só observar, não é para se desesperar, isso não aumenta risco de câncer, tá tudo bem, isso pode acontecer. Após esse tempo, isso deve ser investigado, certo? Quanto mais perto ali da menopausa, maior esse risco do sangramento irregular, né? Ou seja, sangrar pode acontecer, esse que é o maior recado, né? E aí eu pergunto agora para o Marcelo, quais são as causas principais desse sangramento durante a terapia de reposição hormonal? Perfeito, né? Eu acho que a mensagem principal é essa, não precisa ter essa extrema preocupação nos 6 primeiros meses de início, né, da terapia de reposição hormonal, e nos 3 primeiros meses de troca, né? Eventualmente você quis trocar a sua estratégia de terapia de reposição hormonal, quer dizer, eu vinha bem, troquei por algum motivo e aí
se tiver sangramento nos 3 primeiros meses também é considerado normal. E a pergunta que você me fez é uma pergunta que vale $1 milhão. Qual que é a causa desse sangramento, né? Se você for ver nos estudos que avaliaram, né, quer dizer, qual é a principal causa, não é fácil, né, de definir. Existem algumas explicações, mas nenhuma coisa definitiva, né? Logicamente que a gente está atuando, né, com o estrogênio e com a progesterona no endométrio, e aí você pode, com doses diferentes, né, em estratégias diferentes, às vezes contínuo, às vezes sequencial, né, e isso pode trazer uma desestruturação para esse tecido, né, desestruturação do próprio estroma endometrial ali, né, a estrutura que segura, que não se desenvolve bem e aí ela vai sangrar. Pode ter alguma alteração vascular, né, desse tecido endometrial que também pode fazer com que ela sangre. E, então, assim, não tem uma causa, olha, super clara, né. Aí também, quando não tem uma causa super clara, às vezes é difícil também a gente conseguir resolver, né? Às vezes a gente pensa em alguma, vamos aumentar estrogênio, aí piora o sangramento. Não, vamos tirar a progesterona. Não, vamos tirar o estrogênio, vamos aumentar a progesterona. Às vezes a gente faz e nem sempre vai dentro de um racional tão lógico, né? E aí por isso que é importante ter a paciência, porque às vezes você quer intervir e acaba até piorando. E assim, então não temos uma causa bem definida, né? Sim, é uma alteração estrutural desse endométrio. Por algum motivo ele não se estrutura bem e aumenta o risco de sangue. O que eu acho que é importante a gente ressaltar é fator de risco, né? Quer dizer, olha, passou 6 meses, eu preciso sempre me preocupar ou há uma variação de preocupação, né? E aí a gente tem aquelas preocupações maiores quando eu tenho essa suspeita, né? Aí primeiro, quem faz uso contínuo tem menos risco do que o sequencial. Se ficar período sem progesterona, isso pode aumentar um risco, é bem discreto esse aumento, mas você tem um risco maior. E também fatores de risco clínico, né? Então, mulheres com IMC acima de 40 é um risco importante. Mulheres que têm diabetes, né, ou que tiveram síndrome do ovário policístico, são mulheres de maior risco para você se preocupar com esse endométrio, né, eventualmente aí na pós-menopausa, né. Histórico familiar, uma genética, né, também é algo para a gente ficar atento. Adenomiose também. Também. Uso incorreto, né? Uso incorreto é número 1. Exato. Putz, esqueci de tomar, né, o gel, às vezes, putz, passei, mas não passei corretamente, então isso também é uma coisa muito... Na verdade, eu acho que dentro dos 6 meses, essa é a primeira pergunta, né? Como que você está usando, né? Principalmente se for gel e tal. Então isso é um fator de risco. E a via é uma diferença também. As vias transdérmicas têm mais sangramento do que a via oral, né? Isso é um diferencial, às vezes, é uma coisa para a gente até considerar. E tem alguns estudos que mostram que doses mais altas têm mais do que doses mais baixas. Então a dose, eventualmente, também pode ser um fator de risco para esse sangramento, né? Então tudo isso a gente precisa avaliar dentro do contexto, né? Mas 6 primeiros meses de início, sem problema nenhum, e sem pensar em fazer correto, e da troca 3 meses. Passando isso, avaliar esses fatores de risco, quer dizer, quem são mulheres de maior risco para eu atuar, né? E acho que seria Perfeito. Não sei se... Perfeito, ficou super claro. É importante entender para quem não é profissional da saúde aqui, que isso que a gente está falando do cíclico é usar a progesterona, o progestagênio todo dia, ou usar só em algum determinado tempo do mês, tá? Volta e meia tem essa pergunta, mas doutora, a minha amiga está usando todos os dias, eu estou usando pouquíssimo, né? E isso tem a ver, quando essa mulher está tendo essas menstruações, né, irregulares, ali muito perto ali da menopausa, a gente dá preferência ao esquema cíclico, como se fosse assim, imitar o ciclo menstrual dela, para deixar o mais próximo do que ela é. E essa menstruação ser mais previsível, não pegar de surpresa. Então, isso do esquema ser cíclico ou não tem total relação com a menstruação, a regularidade na menstruação.
E vamos lá, e diante aí de uma paciente que chega no consultório com esse sintoma de queixa, de menstruação e uso da terapia hormonal, qual é o passo inicial de investigação, se ela for necessária, né? Se tiver passado aí dessa janela? Bom, Ju, eu acho que sempre, né, a anamnese, uma história muito bem colhida e exame físico são um excelente ponto de partida, né, porque nessa coleta da história a gente consegue identificar tudo isso que o Marcelo elencou tão bem. Como é que foi feita a proposta da terapia hormonal para você entender o esquema, o regime proposto? Na sequência, como está sendo usado? Será que houve um entendimento? Vocês sabem que muitas vezes eu gravo alguns vídeos para mandar para as minhas pacientes das orientações, porque eu percebo que hoje a leitura do que está escrito e o meu receituário da terapia hormonal parece um compêndio ali, vem com tudo, né? Eu gosto de perder tempo com isso porque isso faz toda a diferença nesse período adaptativo, porque senão esse começo ele é meio desastroso, é uma coisa que não fazia parte da rotina, começa a fazer e de repente tem alguma instrução ali muito específica que a mulher tem uma dificuldade de adaptação no seu dia a dia, então é preciso esse tipo de checagem. Parece uma coisa banal, mas às vezes a gente identifica assim, não está dispensando o pump inteiro, não está colando adesivo com a pele limpa, íntegra, enfim, não tá, se for por via oral, não está mantendo aquela rotina da meia-vida que cada comprimido tem, enfim, a gente tem que checar. Modo de uso faz parte da boa orientação sobre terapia hormonal. Depois a gente pesquisa esses fatores de risco, né, para hiperplasia e câncer de endométrio que o Marcelo já elencou, que eu não vou nem retomar. Então a gente tem que investigar os antecedentes pessoais, os familiares, e aí, feito tudo isso, exame físico muito bem feito para também saber se esse sangramento é uterino ou se tem alguma área sangrante. Super importante fazer um exame especular. Por incrível que pareça, eu às vezes recebo algumas pacientes que me falam, mas doutora, você vai me examinar? Eu falo, é óbvio que sim. Mas eu tô sangrando. Eu falo, por isso mesmo. Então a gente tem que ver quantidade, padrão do sangramento, se ele sai do orifício externo do colo do útero, se ele é um sangramento vaginal, enfim, tem a síndrome geniturinária que faz a mulher sangrar, às vezes ela tá com alguma fissura, com aquela mucosa vaginal que parece um papiro de tão adelgaçada. Então a gente precisa identificar, é um sangramento uterino ou não. Então exame físico e também, né, gente, rastreamento de neoplasias, né? A gente tem que, é preciso investigar essa mulher com exame físico. E depois, Ju, como exame complementar para quem já está com esse sangramento muito prolongado, além dos 6 meses ou além dos 3 meses após a troca, como o Marcelo muito bem lembrou, aí sim tem total indicação ultrassom transvaginal para avaliar linha endometrial, características desse endométrio, características do útero, para pesquisar aquelas causas estruturais que são sangrantes, né? E a partir daí existem todos os critérios, né, que a gente conhece bem, para investigar ou não esse endométrio, que é feito através de uma biópsia. Perfeito. E Ana, você falou uma coisa tão importante. Eu, inclusive, recebi um dia desses uma paciente com queixa de sangramento em uso de terapia de reposição hormonal já há muito tempo fazendo, uns 5 anos fazendo, começou a ter um sangramento. E por telefone eu falei, não, vamos examinar, vamos lá examinar. Quando eu examinei, era uma cervicite. A cervicite é uma inflamação ali no colo do útero, que estava sangrante, tratou e ficou ótima. Se eu ficasse tentando ajeitar a terapia de reposição hormonal, às vezes por telefone, porque a paciente já foi esse ano e não quer ir de novo, eu ia ficar tentando ajeitar e eu não ia acertar nunca. Então, o exame físico é extremamente importante. Às vezes, o sangramento não vem de lá de dentro do útero, está ali fora, está ali no colo, né? E aí vale a gente falar também do papel do preventivo nesse momento. O Exato. Preventivo, ele faz um rastreio de câncer de colo de útero, muito relacionado ao HPV. Quando a gente fala de câncer de endométrio, a gente já está em outro momento, em outra questão.
que não tem essa relação. Então, o preventivo, ele vai olhar essa parte do colo relacionada a uma questão de HPV, e o câncer de endométrio, eu vou perguntar agora para o Marcelo sobre essa questão. Já que se o pior prognóstico possível desse sangramento é um câncer de endométrio, vamos falar sobre ele, se ele é tão frequente assim, se a terapia de reposição hormonal ela pode aumentar esse risco da mulher ter câncer de endométrio, enfim, conta pra gente. Olha, em se fazendo, né, uma terapia de reposição hormonal corretamente, né, com essas mulheres que têm útero fazendo o uso de progesterona ou do progestagênio, a chance é muito baixa, né, justamente se faz né, o uso do progestagênio e da progesterona para esse risco ficar bem baixo. No uso contínuo é 1%, né, no uso sequencial é um pouquinho maior, 2,5% de risco, né, e aí esse risco associado com as outras coisas que eu falei, né, então é um risco baixo, né, se for feito de maneira correta é um risco baixo. Mas é um risco possível, né? E aí é isso, fazer toda essa estratégia aí de rastreamento que a Ana falou. Em ultrassom vindo com alguma suspeita, né? E aí com um endométrio aumentado, né? Acima de 8 centímetros nas usuárias de terapia de reposição hormonal. Isso pode ter alguma variação, né? Outro dia eu até vi um artigo falando que 10 centímetros para baixo tem ainda segurança, outros são mais rigorosos. Então, assim, eu acho que a gente, no ultrassom, idealmente, você estar abaixo de 5 e na TH até 8 eu vou tolerar frente a depender do quadro que ela tem. Mas o importante é, se eu tiver dúvida, eu preciso de avaliar esse endométrio. Eu preciso, de alguma forma, ter esse endométrio na minha mão e ver se tem alguma suspeita. E aí, como eu vou acessar esse endométrio? Ou eu faço uma biópsia, isso pode ser feito em próprio consultório, né? Existem estratégias para isso, de maneira, né, relativamente tranquila de se fazer, não é nada do outro mundo. E, eventualmente, não tendo essa possibilidade, ou a mulher não ficar confortável, ou o médico não ficar confortável, existe a possibilidade de se fazer um exame que chama-se esteroscopia diagnóstica, que é aí com uma câmerazinha, né, através da vagina, entrar dentro do útero, né, e ver o endométrio, ver se tem alguma área suspeita e fazer a biópsia de uma área eventualmente suspeita, ou fazer uma biópsia para ter uma coleta desse material, né, então seria essa sequência, assim, se o processo, né, evoluir dessa forma, quer dizer, a suspeita realmente for importante e, né, se descartar todas as outras possibilidades, o ultrassom mostrar um risco, tal, aí entra nesse processo, e aí a biópsia que vai ser definitiva, né? Se for uma biópsia com uma hiperplasia atípica, já é indicação de retirar do útero, e se tiver o câncer, aí precisa fazer um estadiamento e também ver qual vai ser a estratégia de tratamento. Mas aí eu acho que a gente já está indo num outro aspecto, né? E trazer aqui a obesidade como um grande fator de risco. Sim, né? sim. Eu acho que eu não me lembro. Porque a obesidade, ela faz muita estrona, né? E aí a estrona vai estimular esse endométrio e aumentar o risco de... Olha aí. Ótimo gancho. Eu queria só, Marcelo, só teve uma confusão aí nas medidas, né? São milímetros, né? Quando você falou, falou centímetros, né? Não, então desculpa, 5 milímetros ou 0,5 centímetros, isso, né? E 10 milímetros ou 0, perfeito, tá bom? Perfeito, Só para ficar Olha, correto. eu vou contar uma até coisa. Até 8 milímetros com TH e tá até normal. 5 milímetros sem TH. Olha, eu vou contar uma coisa. Quando eu estava na Unifesp, eu fiz na época da residência, eu fui para a Unifesp e aí eu conheci um professor lá que ele só fazia, a mulher dele era idosa, ele só fazia estrogênio para ela, não fazia progesterona. Olha que loucura, eu fiquei com aquilo na cabeça. E ele dizia assim, o risco aqui de câncer de endométrio
é muito baixo. A minha esposa é muito magra. Então, de 6 em 6 meses, eu faço um ultrassom nela e fico acompanhando o endométrio. E eu nunca mais me esqueci. Eu voltei com aquilo na cabeça. Eu falei, meu Deus, para ver como eu trouxe isso. Por quê? Porque ele já relacionava a questão da obesidade, né? Claro que isso não é protocolado por nenhuma sociedade, mas é para trazer para a história aqui de como é realmente uma questão mais rara e que a gente vê essa associação do câncer de endométrio realmente com pacientes obesos, né? Essa relação é muito, muito forte. Exatamente. Eu sei quem você está falando, também ouvi desse professor isso, e ele falava em aula, e ele trazia todo o racional, né? Ele trazia todo esse racional aí. Mas é o que você falou no final das contas, quer dizer, existe esse racional biológico, mas não foi uma coisa que foi testada e não dá pra gente, né, universalizar isso, né? Não é, no final, recomendado, mas eu ouvi, sei muito bem quem porque não é só a espessura, né? Não é só a espessura que traz o risco do câncer de endométrio, é a questão das células que estão ali, né? Das mutações presentes ali. Então, pode ser que um câncer de endométrio se desenvolva no endométrio mais fino, né? Enfim, mas é uma questão rara, é uma condição mais rara, né? Exatamente. Alguém quer falar mais? Alguma coisa sobre esse tema? Parece que a gente falou tanto hoje, né? Eu tô feliz que eu recuperei minha voz, ninguém falou nada, né? Gente, que sufoco que eu passei. Da próxima você vai cantar pra gente. Ju, eu acho que a gente tem perguntas, né? Temos. Tem que ter o quê? Perguntas? Então vamos perguntas. lá. A gente nem falou que o Mirena é ótimo para conter esse sangramento uterino normal, que naquela paciente que a gente está com muita dificuldade, sabe que eu faço muito diagnóstico de adenomiose nesse momento? Sabia? E aí o Mirena, ele cai como uma luva. Isso, Ju, está até no guideline britânico, tá? Eles fizeram uma publicação recente no começo desse ano, que dentre as opções, essa seria uma ótima opção, principalmente pensando em quem tem alguma questão metabólica associada, né? Pelo caso da liberação intrauterina, do levonorgestrel, para não aumentar outros riscos, enfim, é bem interessante. Eu sugiro que, se tiver público médico aqui com a gente, que todos conheçam, inclusive se alguém quiser eu posso enviar, porque realmente eles pontuam tudo isso que a gente conversou e trazem estratégias de gerenciamento, tá? Perfeito. Então, vamos às perguntas. Acabei de receber aqui, drospirenona 4 mg seria uma opção para associar com o estradiol? E quanto ao desogestrel 75, pensando na contracepção na transição menopausal? Como é que é? Com certeza, né? Eu vou emitir minha opinião, depois eu passo para o Marcelo, que já está concordando comigo, né? O que a gente sabe? Que quem faz o bloqueio ovulatório é o componente progestagênico, né? Então, para essas mulheres que estão com irregularidade, que querem se ver livre delas, né? Realmente você pode lançar mão desses progestagênios e associar o estradiol em baixas doses, como o Marcelo falou, para não ter um acréscimo naqueles picos de estradiol que são tão frequentes nesse período de flutuação hormonal, e aí usaria uma dessas opções como contraceptivo. Pode falar, Marcelo. Ótimo. Pode falar, depois eu falo. Não, eu acho que é uma estratégia possível, né? Você vai ter a contracepção, né? Ambos, eles não bloqueiam 100% a ovulação, né? A gente sabe que os progestagênios, além da questão central, né, que não é tão potente quando a gente associa a etileno e estradiol, eles têm ação local, né? Então sei lá, você tem ainda um percentual de, eventualmente, foliculinogênese, né? Você tem uma produção estrogênica com essas estratégias, né? Então se permite ainda essa produção ovariana e o seu acréscimo com estrogênio, né? Por isso precisa ser pouco, é mais para você ver se você consegue adequar o sintoma de hipoestrogenismo, né? Então, com essa estratégia, do ponto de vista de contracepção, se ela fizer correta, você fica tranquila, e aí você vai ter esse desafio de ir acertando se você tem o benefício também de
poxa, doutora, com ela eu me senti melhor, tô mais tranquilo, não tô tendo tanta habilidade emocional, tô conseguindo dormir melhor, então, legal, então consegui fazer essa estratégia. Às vezes não dá certo, às vezes ela, putz, sangra mais do que deveria, às vezes sente um desconforto com o estrogênio, então, assim, a gente está falando aqui de estratégias que a gente utiliza como tentando ajudar a mulher, né? Não é uma coisa super protocolada, não está escrito na bula, associa isso, tal. É uma estratégia que a gente acaba lançando mão pelo raciocínio que a gente pode ter, né? Eu gosto muito por conta do edema, né? Aquela paciente que se queixa do edema, da progesterona micronizada. E aí quando a gente coloca uma drospirenona, aí quando a gente coloca a drospirenona dá um certo alívio nesse tipo de paciente específica que começa a fazer até edema mesmo de membro inferior. Nessa paciente é bacana, mas aí vai esbarrar no sangramento, porque ela já é talvez no início, né, naqueles 3 primeiros meses, mas de uma forma, se aconselhar, eu acho que é aquele negócio do combinado não sai caro, se aconselhar, olha, essa é uma opção bacana, tem um problema aqui que pode sangrar um pouquinho mais, mas vamos tentar, espera um pouquinho e 4, 6 uma boa meses opção. Perfeito. Mulher sempre informada, decisão compartilhada, né, Jo? Aquele combinado e revisar, fazer uma consulta de revisão num menor tempo, né, em 3 a 4 meses, rever essa paciente. Sim. É possível sangramento previsível em pacientes que ainda sangram e usam um adesivo com TH, como TH? É possível sangramento previsível em pacientes que ainda sangram e usam o adesivo como TH. Sim, a gente tem o System Sec hoje em dia, né? O System Sec faz esse uso da progesterona, da progestagênio cíclico. Então, metade do tempo a paciente vai ter um progestagênio, a outra metade não. Então, dessa forma, a gente tem grandes chances de ter um sangramento cíclico. Programado, né? Assim. Programado, exato. Existe momento ideal do ciclo para começar a TH em pacientes que ainda sangram de maneira que esse sangramento seja previsível / organizado? Momento ideal do ciclo? Talvez seja o início da progesterona que ele queira perguntar, né? Se existe um momento ideal. Vocês querem responder? Eu acho que é aquilo que a gente falou do momento do desafio, né? Da perimenopausa, que realmente os ciclos estão já alterados. É um pouquinho mais difícil, mas se a gente conseguir coincidir a fase com a progesterona de uma terapia sequencial com uma suposta segunda fase do ciclo, a tendência é que você tenha uma previsibilidade dos subsequentes maior. Sim. E aí vai depender dos ciclos anteriores, né? Dela contar ali pra gente para saber se tá rolando uma ciclicidade ou não. Exatamente. É por aí. Às vezes é difícil, né? Essa coisa tem que saber exatamente a história, né? Quanto irregular ou regular essa mulher está, né? Então, é uma estratégia às vezes difícil. Agora, essas mulheres na perimenopausa, uma outra estratégia que é interessante é o primolutinol, né? 10 miligramas, que ele é muito potente, né? Então, você faz uma fase de 10 ou 20 dias e você controla muito bem o sangramento dessa mulher. Se ela tiver sintomas de hipoestrogenismo, dá para você associar. E aí o endométrio você fica bem próximo dele, né? Controla bem ele. Também é uma estratégia que pode ser feita, né? Então, assim, tem muitas possibilidades no final das contas, né? Ótima observação, Marcela. Uma medicação tão antiga, entre aspas, né? E que a gente ainda barata e maravilhosa. E às vezes a gente foca em outras estratégias um pouco mais contemporâneas, mas a gente tem que lembrar dessas estratégias que funcionam. E uma dica, né, para quem está aqui
ouvindo e deve ter alguma questão de sangramento, porque mandou 2 perguntas aí bem semelhantes, né? Me parece que foi a Cecília que fez as mesmas 2 perguntas aí sobre sangramento, é que existem alguns aplicativos que a gente usa mais no pré-menopausa, né? Para a gente ter uma previsibilidade, até entender as questões do ciclo, para você levar isso anotado. Eu particularmente peço para as minhas pacientes levarem, se possível, né, para as que ainda têm ciclo, os 3 últimos ciclos anotados, né, a data da última menstruação, das 3 últimas, a frequência, o intervalo, a quantidade de sangramento. Isso dá várias pistas para a gente para fazer a proposta de gerenciamento desse sintoma que nessa transição às vezes não é muito bem-vindo, né? Essa imprevisibilidade dos sangramentos. Então, para quando se começar uma proposta de gerenciamento, para a gente ter essa noção de como era antes, até para poder fazer a proposta funcionar certinho e gerar uma previsibilidade para quem quer continuar sangrando, ou até mesmo fazer uma proposta de amenorreia para aquelas que não querem mais sangrar. Perfeito, perfeito. Bom, acho que a gente não tem mais pergunta, né? Será que a gente esqueceu de falar alguma coisa importante? Eu acho que não, né? Acho que não, Ju. Bom, então, hoje a gente viu que nem todo sangramento de terapia de reposição hormonal é sinal de alarme, mas sempre tem que avaliar de uma forma criteriosa para diferenciar o que é esperado e o que é patológico, certo? Acho que a gente terminou aqui os nossos temas e a gente vai para as nossas dicas. Oi. Isso, perfeito. Pensei que você fosse esquecer das dicas. Não, vamos falar das dicas. Pessoal que está assistindo aqui a live pela primeira vez, todo final aqui do podcast a gente dá uma dica de livro, de série, tá? Que a gente acha bacana para vocês. E aí começa, Marcelo, qual é a tua dica hoje? Então, eu tenho uma dica legal, é um livro, né? É um livro bastante interessante que eu li há um tempinho, chama Por que Nós Dormimos, né? A Nova Ciência do Sono e do Sonho. Eu tô indo pro lado errado, né? E é muito interessante esse livro, ele tem algumas coisas técnicas, mas de maneira geral ele é bem interessante. Esse autor, né, o Matthew Walker, ele não é um médico, né, um estudioso do sono, ele tem também um podcast, então quem quiser seguir o podcast dele, não vou lembrar o nome agora, mas o autor é Matthew Walker, se você procurar, ele vai achar esse podcast. É muito interessante, ele dá muitas dicas. Eu aprendi bastante com esse livro, e considerando que o sono, né, é um dos pilares aí de saúde, e é fundamental hoje você ter um sono com quantidade e qualidade adequada. Esse livro, para quem tiver alguma dificuldade ou quiser saber um pouquinho mais sobre sono e sonhos, eu recomendo. Perfeito. Muito legal, Marcelo. Eu vou deixar a próxima dica para Juliana, porque eu estive aí em dias muito atribulados. Aquela coisa, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Eu sempre proponho para as minhas pacientes no climatério ter algum hobby, fazer alguma coisa além da profissão, dos deveres, e eu não consegui cumprir a minha meta nos últimos 30 dias. Então eu Vida estou real. Vida real aqui, sem dicas. Perfeito, perfeito. Bom, a minha dica, eu fiquei pensando, né, de uma dica que tivesse relação com os temas de hoje. E como a gente tocou bastante nessa questão da perimenopausa, né, desse início da mulher na terapia de reposição hormonal, da escolha, desse nova etapa da vida, eu lembrei de um livro que eu acho tão incrível, da Ana Cláudia Quintana Arantes, aquela médica paliativista. Eu li todos os livros dela, eu adoro. Vamos trazer ela aqui. Vamos, ela é Seria incrível. Uma ótima. Eu fiz e o que eu mais gostei... Ela é muito boa. Você fez, eu vi, eu assisti essa live. Foi ótima a live, Marcelo. E o livro que eu mais gostei, que foca bastante nessa questão da longevidade, do olhar para essa vida mais madura, enfim, para toda a vida valer a pena viver.
tá? É um livro lindo, muito bacana, muito feliz, escrito por uma médica muito alta astral, com muita cultura, e um livro leve, rápido, gostoso. Gostoso. Né? Ótima É um dica. livro gostoso. A gente acorda de bom humor, né? Você fica, fica mais feliz, realmente. Bom, Eu quero me manifestar assim, porque a Ana fala que não teve tempo para escolher uma dica, mas fiquei vendo que ela foi para festa, né? Teve maquiagem. eu vi também maquiagem. Então, assim, não é Eu bem vi. só trabalho, né? Que tá acontecendo. Exato. Foram Por que alguns que ficou compromissos. gripada? Alguns ficou compromissos. Muita gripada, balada, né? muita balada. Vamos Então, ser vocês estão me sinceros. entregando Momento aqui e sincerão, realmente, momento sincerão, realmente eu não tive nada cultural, mas o social foi intenso. Ótimo. Olha, vou pronto. falar para vocês, tudo um equilíbrio, naquele dia eu ia fazer a nossa gravação com dreno, porque eu fiz uma cirurgia, meu Ju. marido é cirurgião plástico. Eu aproveitei, boba, né, que não sou, eu ia fazer com dreno aqui, ia ficar falando assim com dreno. Então hoje foi Excelente. Bom melhor. para todo mundo. Foi ótimo. Foi bom para todo ótimo. mundo. Perfeito, gente. Então é isso. Para quem não segue a gente, lá no Instagram, Menopausa Mensal. Também sigam no YouTube, no Spotify. É um prazer conversar esses assuntos sobre menopausa e climatério com vocês, tá bom? Um beijo grande. Boa noite a todos. Tchau, tchau, Boa noite, Ana. pessoal. Tchau, Marcelo. Tchau. Boa Até mais. noite, Tchau, tchau, gente. gente. Até Boa noite. mais.